Fala você, torcedor tricolor, Laranjeiras Rádio na área. Bom, gente, o Fluminense está vivendo uma crise muito grande na temporada 2024. Ninguém imaginava isso, deu tudo errado, né? Mas eu não estou aqui para listar as coisas que deram errado, né? Eu acho que todo mundo já tem a sua própria lista e, digamos assim, aquilo que é consenso, né, entre nós torcedores, como por exemplo a questão das contratações, planejamento, etc. Eu gostaria de dizer uma outra coisa, refletir um pouco sobre o significado desse momento. E qual é o significado do momento? Eu estive pensando lá atrás, quando o Fluminense ainda era treinado pelo Fernando Diniz, conversando com alguns jovens torcedores ali, todos eles com menos de 20 anos, na casa dos 16, 17, 18 anos, eles falavam o seguinte para mim: o Fluminense é o clube que contraria a matemática. Eles estavam se referindo principalmente ao ano de 2009. Também não vou fazer uma retrospectiva sobre o ano de 2009, na verdade sobre o biênio 2009 e 2010. Realmente uma montanha-russa de emoções que terminou bem. Bom, mas por que eu quero refletir sobre essa ideia, né, de que o Fluminense é o time que contraria a matemática? Temos que acreditar, lutem até o final. Porque nós criamos uma cultura que glamoriza campanhas ruins. Simples assim, sendo bem direto. Nós criamos, no ano de 2009, 2010, uma cultura que glamoriza, que valoriza campanhas ruins. Como se lutar contra o rebaixamento e evitar o rebaixamento fosse uma coisa boa, né? Os matemáticos davam o Fluminense como rebaixado, mas o Fluminense contraria até a lógica. Eu acho que tem um sentido poético nisso tudo, e tudo isso traduz um pouco as emoções do torcedor, né, através de uma linguagem que me agrada, né? Aliás, o Fluminense é o time de Nelson Rodrigues, então o futebol tem relação com a literatura para nós que somos tricolores. Mas o que aconteceu nesse período? Em 2008, por exemplo, o Fluminense ia brincar no Brasileiro depois de ganhar a Libertadores e nada disso aconteceu. Poderia mencionar outros anos, outras temporadas onde o Fluminense lutou para não cair e conseguiu, nem que fosse na última rodada. Lembra de 2018, quando o Júlio César pega o pênalti, etc., contra o América Mineiro, se eu não estou enganado? Bom, enfim, eu estava lá no Maracanã, poderia ter dado tudo errado. Mas a questão é a seguinte: em 2009, nós criamos o time de guerreiros. O time de guerreiros. E foi um ano tão marcante, aliás, o biênio, 2009, 2010, em que biênio no qual nós mudamos, inclusive, o nosso mascote. O guerreiro substituiu o Cartola, símbolo do tricolor, como aristocracia. E o que é o guerreiro? O guerreiro criou uma mística positiva, sim. O time que não se entrega, time de guerreiro. O Flusão, a garra tricolor, vamos lá. A gente não tá batido, a gente luta até o final. Sim, mas isso obturou o simbólico. Obturou uma dimensão do significado, do sentido objetivo e coletivo das coisas. O quê? Os símbolos, os signos que nos coesionam como torcida, como uma unidade em prol de uma ideia, o Fluminense Futebol Clube. E essa modificação, essa ranhura no simbólico do time de guerreiros, que tem um aspecto muito positivo, porque criou uma mística para o Fluminense, ao mesmo tempo criou a glamorização da luta contra o rebaixamento, como se isso fosse uma coisa positiva. Lutar contra o rebaixamento é muito ruim. Fazer 6 pontos em 11 jogos é péssimo. Jogar de uma forma patética e ser batido por rivais
estão lá embaixo na tabela, como o Atlético Goianiense, para citar um exemplo, é catastrófico. E é essa consciência da catástrofe que falta à nossa torcida. Claro que a torcida não é culpada, título do vídeo. Mas convenhamos, aconteça o que acontecer, daqui para frente é preciso repensar essa história de dar glórias à fuga contra o rebaixamento. O Fluminense não pode lutar contra o rebaixamento, e pior, não pode ser rebaixado. Mas eu entendo, muitos não viveram o triênio maldito, onde o Fluminense foi rebaixado 3 vezes de forma consecutiva, até parar na Série C. E a Série C foi um outro calvário, um calvário à parte. Bom, conseguimos salvar a imagem do clube até o centenário de 2002. O Fluminense, bom, tinha a sua dignidade restaurada. E agora, no eventual rebaixamento, o que pode acontecer com o Fluminense? Ficar 3, 4, 5 temporadas penando na Série C? Na Série B, desculpa. O que pode acontecer com o Fluminense? Qual o impacto que isso pode ter na nossa história? De novo, é preciso parar de glamorizar essa história de lutar contra o rebaixamento. Nada de comemorar. Ah, olha lá, é isso aí, contraímos a matemática novamente, etc. Porque se a gente se salvar, é o seguinte, essa história de fazer 6 pontos em 11, 12, 13 rodadas também vai ter um quê de ineditismo. Sim, se a gente se salvar, vai ter um quê de ineditismo. Porque considerando aquele momento, ninguém se salvou com uma pontuação como essa. Mas espero que dessa vez, essa história de glamorizar a luta contra o rebaixamento, desculpe ser repetitivo, eu espero que isso não aconteça. Bom, sou o Teixeira Mendes, esse é o Laranjeiras Rádio. Um abraço, galera.